Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de português, nós vamos estudar sobre parônimos e homônimos. O que é isso, tia? Veja só os exemplos aqui que eu vou dar para você. Olha só. Você disse que vamos assistir um concerto de carro. Sim, querida. Certo? Aí agora, veja esse exemplo aqui. Eles estão lá, né, ó, assistindo o concerto do carro. Ela ficou com raiva, olha só. E ele ficou achando graça. Por que será, hein? Vamos lá. Olha só. Concerto com C é o quê? Primeiro, é uma composição musical em que um ou vários instrumentos desempenham uma parte especial. 2. Pode ser também uma apresentação musical em que essa composição é executada. Mas também existe, gente, um concerto que é com a letra S. Olha, a gente pronuncia do mesmo jeito. E esse concerto aqui significa reparo de algo quebrado ou em mau estado para que volte a funcionar. Então, existe uma diferença. Concerto com C e o concerto com S. Apesar de que quando a gente fala, elas têm a mesma pronúncia, mas o significado delas é diferente, certo? Então vamos lá, olha só. Palavras homônimas, elas possuem a mesma pronúncia e às vezes elas até são escritas da mesma forma, como diz grafia, é a mesma forma de escrever, mas o sentido delas é diferente, ou seja, olha só, quando a gente fala, todos os dois é concerto. A grafia delas, a forma como escreve, só muda a letra C e a letra S, mas o significado delas é diferente. Então, os homônimos, eles podem ser homógrafos, que é a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas tem o significado diferente. Por exemplo, eu gosto de você. E também tem meu gosto para filmar é muito difícil. As palavras são iguais, ó, mas o significado delas é diferente. Também tem os homófonos, né, heterográficos, que são a mesma pronúncia, a mesma escrita e o sentido diferente, que é a questão do concerto. Concerto com S e o concerto com C. Falamos igual, o significado é diferente e quando a gente escreve também muda uma letra, que é a letra C, né? E agora a gente vai ver aqui, ó, os homófonos homográficos, que eles são como? Eles têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas o sentido deles é diferente, ou seja, o significado deles. Como esse exemplo, eu sempre cedo às suas chantagens. Joaquim sai muito cedo para trabalhar. Observe que é a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas o significado das palavras é diferente, né? E agora você vai ver esse exemplo aqui, ó. Absorver quer dizer aspirar ou sorver. Absolver, né, só que aqui tem um L e aqui tem um R, quer dizer perdoar ou inocentar. Essas palavras, elas têm a mesma pronúncia de uma certa forma, porque aqui a gente está dizendo absorver e aqui a gente diz absolver, né? Porque tem um L aqui, ó. Então, quando essas palavras, elas possuem escritas e pronúncias parecidas, mas sentidos diferentes, elas são chamadas de parônimos. Elas têm a escrita, né, a pronúncia um pouco parecida, observe, absorver e absorver, né? Se você falar ligeiro, dá a impressão que está falando da mesma forma, mas a forma como a gente pronuncia é parecido também, né? Ela não tem uma pronúncia igualzinha, como aqui na palavra cedo e cedo. Aqui, se você falar direitinho, dá para saber que tem uma diferença entre as letras. Então, essas palavras, elas são parônimas. Então, o que que você vai fazer? Você vai ler novamente, né, todos esses exemplos, tá certo? E aí, depois você vai responder a atividade, tá bom? Também, gente, no livro de vocês vai ter leitura do texto. Esse texto aqui, que ele é uma receita, olha só.
né? Trufa de chocolate. Então, ele mostra os ingredientes, o modo de fazer, que a receita, elas são divididas em duas partes. A receita, gente, ela é uma forma de texto também. E ela apresenta os ingredientes, o que você vai precisar para fazer a receita, e ela mostra como você faz, tá certo? Também, gente, aqui na receita tem o vocabulário, que são as palavras que estão em negritos, ó, no texto, né? Que provavelmente você não sabe o significado, e aí você lê aqui, ó, e vê o significado, tá certo? A tarefa é, você vai ler com atenção a receita, vendo os ingredientes, o modo de fazer, você vai ler com atenção o vocabulário, e depois você vai responder a atividade. A atividade de acordo com o texto que você leu e uma atividade de acordo com o vocabulário que você leu, tá certo? Então, você já sabe. E qualquer dúvida, você pode me chamar, tá bom?